Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. E a Polícia Federal acaba de divulgar quando vai concluir as investigações sobre Bolsonaro e indiciá-lo. A Polícia Federal trabalha para apresentar até o fim do ano o relatório final das investigações que miram Bolsonaro. Neste momento, os investigadores estão se debruçando sobre as provas que corroborem a delação premiada do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid. O foco principal é o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula. Esse é o eixo central da investigação e é o processo que é visto pela Polícia Federal como o mais forte contra Bolsonaro. Como informou o jornal, Cid disse em delação premiada que o ex-presidente discutiu a minuta do golpe com os comandantes das Forças Armadas. A Polícia Federal tem reunido dados com o objetivo de mapear a atuação do ex-presidente nas investidas contra a democracia. O relatório final da polícia vai explorar 4 eixos além do plano golpista, sendo eles: 1. Os ataques virtuais a opositores. 2. Os ataques às instituições STF, TSE, ao Sistema Eletrônico de Votação e ao processo eleitoral. 3. Ataques às vacinas contra a Covid e às medidas sanitárias na pandemia e o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagem. 4. O uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Esse é um tópico à parte. O documento deve embasar a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre Bolsonaro, ou seja, para que você tenha uma ideia, acaba de ser anunciado o primeiro passo para Bolsonaro começar a virar réu, na verdade, para Bolsonaro virar réu em um processo no Supremo Tribunal Federal por todos esses crimes, a começar pelo mais forte. Temos que entender, afinal, o que é indiciamento. Indiciamento nada mais é do que o juízo de valor da autoridade policial sobre determinada infração penal, atribuindo-a ao investigado que, a partir desse momento, passa a figurar na condição de indiciado. Numa definição mais técnica, indiciar é atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma pessoa. É apontar para uma pessoa como provável autor ou partícipe de um delito, de um crime. E o que muda quando o investigado passa a ser um indiciado. Fora do processo, que será proposto mais à frente, produz um efeito negativo sobre o agora indiciado perante a sociedade, pois o delegado de polícia que preside o inquérito policial, com todo o peso social que tem, está apontando o dedo para o indivíduo com uma declaração: provavelmente foi você o autor ou partícipe daquele crime. Já dentro do processo, pode contaminar o julgador na convicção da culpa, representado pela probabilidade de ser o indiciado o autor do delito. Essa é a explicação do professor Renato Brasileiro. Então aí, minha amiga, meu amigo, o caso é que o Bolsonaro já tem data para começar a responder um processo para virar réu. Qual é o próximo passo? O primeiro passo deve ser dado agora em dezembro, no mês que vem, segundo informou a Polícia Federal. Ele vai ser indiciado pela Polícia Federal, que vai enviar à Procuradoria-Geral da República a denúncia. A Procuradoria-Geral da República vai analisar a denúncia e vai denunciar Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, porque é lá que o caso tramita. E o Supremo Tribunal Federal aí decide se aceita ou não o inquérito contra o denunciado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, veja bem, o que é que pode acontecer nesse caso? A primeira coisa a acontecer é o seguinte: a Polícia Federal não há dúvida que vai acusar o Bolsonaro de ter tentado dar um golpe de Estado, de ter tentado obter vantagem com joias, de ter conduzido a pandemia no Brasil de uma forma criminosa. Então são muitas denúncias que a Polícia Federal vai fazer contra o Bolsonaro.
essas denúncias todas vão cair na mão do Procurador-Geral da República e, segundo as informações que se tem, nesta semana o Lula anunciará, no mínimo, o Procurador-Geral da República, mas já há veículos dizendo, da grande imprensa, dizendo que ele vai fazer um pacote, vai ser um combo, vai anunciar o ministro do STF e vai anunciar o Procurador-Geral da República. Porque, evidentemente, se cair na mão da tal Eliseta Ramos, não se sabe o que pode acontecer. Ela tem dado uma no cravo, outra na ferradura, tal, na relação com o governo, mas como ela sabe que não vai ficar no cargo, ela pode muito bem rejeitar a denúncia da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Então é imperativo que o presidente Lula indique, no mínimo, o Procurador-Geral da República, o novo Procurador-Geral da República, nesta semana, porque agora em dezembro, segundo essa matéria que eu acabo de ler para você, em dezembro a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro, ou seja, vai acusá-lo e enviar acusação para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República, se agir como se espera, né, provavelmente com um novo PGR, denuncia o Bolsonaro ao Supremo. E aí o Supremo vai se reunir e vai votar. São 11 ministros, muito provavelmente a denúncia será aceita por 9-2. Não há expectativa que nenhum ministro, além de André Mendonça e Nunes Marques, deixe de aceitar a denúncia contra o Bolsonaro. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é acusada pelo jornal O Estado de São Paulo num caso escabroso. Tem uma editora do Estadão chamada Andréa Matais, que ela está há muito tempo lá, e ela é acusada por jornalistas do Estadão de forçar a barra em cima dos jornalistas para eles produzirem matérias contra o Flávio Dino. Produzirem essas matérias que tentam vincular o Flávio Dino ao crime organizado, ao Comando Vermelho. São matérias mentirosas, são matérias tendenciosas e que tentam escandalizar uma reunião que houve onde havia uma mulher que, quando participou desse evento no governo, ela não estava nem condenada, como foi condenada posteriormente. Ela participou do evento e depois desse evento ela foi condenada criminalmente, não é? É a Luciane Barbosa, que é mulher de um membro do Comando Vermelho. E o jornal está escandalizando o caso há muito tempo, porque o Estadão, um jornal de direita, sabidamente de direita, na verdade alguns diriam que o Estadão chegou a ser de extrema direita, hoje pelo menos adotou uma postura menos extremista de direita, mas é um jornal convictamente de direita e tem feito oposição cerrada ao Lula. Mas até aí é do jogo. Porém, essa Andréa ou Andressa Matais, estamos falando aqui, Matais, não é? É Andressa Matais, não é? A Andressa Matais, ela então tem aí essa prática de tentar coagir os repórteres para fazer matérias contra os seus alvos, são alvos políticos. Ela fez muitas matérias, ela é responsável pela matéria que acusava o Lula de receber propina para comprar caças que nunca nem foram comprados pelo governo Lula, nem pelo governo Dilma, acabaram recebidos no governo Bolsonaro, esses jatos jatos suecos, né? O caça Gripen, e depois o STF anulou essa acusação contra o Lula, não deu em nada, mas foi obra dessa senhora, dessa editora do Estadão. E o jornal, aí ele responde a essa matéria, porque a revista Fórum fez uma reportagem mostrando
essa pressão, não é, dessa editora contra os repórteres através da denúncia dos repórteres ao Ministério Público do Trabalho. E aí o jornal se limita a atacar quem fez a denúncia, em vez de se defender da denúncia dos seus próprios repórteres. O jornal simplesmente se limita a dizer que eles estão mentindo e fica atacando a revista que fez a denúncia. Ou seja, é o contrário do que o Estadão faz. Ele faz do que ele diz, ele faz uma matéria que ataca o Flávio Dino frontalmente, tenta vender a tese de que o Flávio Dino tem ligação com o Comando Vermelho, com o crime organizado, e quando fazem um ataque ao jornal por ter forjado essa denúncia, o jornal reclama que está sendo atacado em vez de falarem da denúncia. A mesma coisa faz o Estadão. Ele está atacando quem fez a denúncia contra ele, em vez de explicar por que repórteres desse jornal entraram na Justiça do Trabalho contra o jornal para acusá-lo de pressionar os repórteres a mentir, basicamente é isso, não é? Sobre o que eles encontraram nas apurações. Surpresa zero, não é? Com essa mídia que temos no Brasil. E o Lula vai adotar um perfil conciliador e altivo com o Javier Milei, o presidente da Argentina. E sobre a eleição desse sujeito, vamos lá, eu sinceramente cheguei a duvidar que o Milei se elegeria, porque o povo argentino se deu muito mal com várias coisas, como a dolarização, que chamam, na verdade, a paridade cambial, né, equiparar o peso ao dólar um por um. Eu tinha uma empresa que fez negócio com a Argentina na época da dolarização, como chamam vulgarmente, né? E eu vi o país ser destruído pela dolarização. E o Milei promete fazer isso. E na verdade o que acontece é que há desespero na Argentina. A situação econômica é muito ruim. Isso fez com que eles tentassem esse caminho. E já está sendo anunciada aí uma mega desvalorização do peso por causa da vitória dele. O cara é um maluco, ele quer acabar com o Banco Central, quer colocar o dólar, ou ele tem duas propostas que não se sabe direito qual é. A primeira é adotar o dólar como moeda, e a segunda é equiparar o dólar com o peso argentino, fechar o Banco Central, uma série de medidas que vão representar um baque muito maior para a Argentina. E o Bolsonaro está comemorando tal, mas eu acredito que eles vão se dar muito mal com isso, porque na verdade essas medidas vão piorar ainda mais a situação dos argentinos, e vai ser bom para os brasileiros verem o que vai acontecer na Argentina. E o governo anuncia mais medidas contra a desigualdade racial nessa segunda. O Lula anuncia novo pacote para promoção de equidade, quer dizer, justiça e inclusão e reparação histórica. E essas políticas vão desde o apagamento de aspectos da cultura da matriz africana, a expulsão dessa população para regiões de risco. São medidas contra esses fatos e são ações que fazem parte do anúncio de medidas que devem incluir novas titulações de territórios quilombolas, além de programas nacionais e editais para o combate ao preconceito racial e novas ações afirmativas para garantir o acesso e a permanência de negros e negras no ensino superior, né? Cotas no ensino superior, vai reforçar as cotas. Ameaça de conflito militar entre Venezuela e Guiana mobiliza o Itamaraty. A Venezuela convocou para dezembro um referendo sobre a anexação de parte do território da Guiana. Só falta mais essa, não precisava de mais nada na região. Moraes autoriza o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal a deixar a prisão, mas é para fazer prova da OAB e ele volta hoje mesmo a ver o sol nascer quadrado.
E o Senado deve votar nesta semana uma proposta de emenda constitucional que limita decisões individuais do STF. E essa medida do Senado vai ser vetada pelo próprio STF. O Senado está em guerra com o STF, mas o Lula já colocou o Pacheco aí na aba dele, já está fazendo uma dobradinha com o Pacheco para a eleição em Minas Gerais, para governador em 2026. O Pacheco estava fazendo demagogia aí para tentar se cacifar entre a direita mineira e atacou o STF, permitiu esses processos contra essas votações contra o STF, né? E agora as coisas vão mudar, então não vai servir para muita coisa, é mais uma afirmação de raiva do STF que o Senado vai fazer, e deve ser a última, porque o Pacheco vai começar a vetar. E o Brasil tem quase 1000 casas legislativas sem nenhum preto ou pardo. Detalhe, mais da metade da população brasileira se diz preta ou parda. E a gente sabe que é muito mais de metade, né? O Brasil é um país essencialmente negro, afrodescendente. Então não ter nas casas de representação da população nenhum preto ou pardo, como eles querem essa designação horrível, porque preto ou pardo são todos, o pardo é o mestiço de branco com preto, de preto com qualquer outra etnia, tá certo? E essa coisa de pardo é horrorosa. São todos, no fim, afrodescendentes, têm descendência africana, ponto. E quase todos os brasileiros têm, em maior ou menor grau, alguma relação com a África. Então é uma besteira, o racismo é uma imbecilidade, e o tom da pele, a quantidade de melanina que a pessoa tem na pele, torna esse país um inferno. E aqui, minha amiga, meu amigo, essa bancada negra na Câmara dos Deputados, hoje, no Dia da Consciência Negra, a gente fala muito disso, a bancada negra da Câmara dos Deputados vai ser coordenada por um deputado do União Brasil, um deputado de direita, né, chamado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba. Vamos ver no que vai dar, né? Mas onde está metida a direita realmente é complicado para a questão do racismo. E por fim, o PDT, o PSB estão aí se aliando para tentar se libertar do PT, estão criando casos de novo, esses partidos estão afundando, e quanto mais eles afundam, mais eles vêm, tomam atitudes que podem afundá-los de vez. O PDT, por exemplo, está se desfazendo por causa da briga de quem? Dos irmãos Gomes, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, gente que briga até consigo mesma se estiver sozinha no banheiro, e o PSB está acabando. O PSB também está acabando. São partidos que, devido a esses comportamentos, estão encolhendo cada vez mais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.